Que tipo de empresa não necessita de uma solução para gerenciamento de dispositivos móveis? E aí a gente tem que pensar também da seguinte maneira: existem empresas que precisam? Sim. Mas existem empresas que acham que precisam, mas na realidade ela não tem necessidade. Por exemplo, ela não precisa dos recursos. Eu estou lá com o equipamento, o usuário está lá com o chip, mas é o aparelho dele. Ele pode fazer a gestão da forma que ele quiser. E o chip, a pessoa não tem acesso, por exemplo, aos dados da empresa. Ele não acessa nem e-mail. Ele só tem o chip que a gente deu como benefício. Você não necessita de um sistema de gerenciamento. Não precisa disso para esse tipo de situação. Não há necessidade. Se você tem pessoas conscientes, usuários que utilizam os recursos da maneira que você orienta, então você não precisa de uma gestão, de um software para fazer isso. Porque a gente normalmente contrata porque a pessoa precisa ter um certo controle. É meio que existem dois cenários. Judicialmente, por que uma pessoa não infringe a lei? Porque ela não faz um ato ilícito. Ou seja, por quê? Existem dois cenários. Porque ela respeita, e aí eu vi isso num estudo, tá? Ou porque ela tem medo da punição. O ideal seria que todos não fizessem algo de errado, porque eles respeitam as regras. Mas de vez em quando não. Então, quando esse não acontece, ele não respeita aquela lei, aquela determinação, ele vai ser julgado, vai ser preso, algo do tipo. O sistema disso é para esse tipo de comportamento. É para as pessoas que, nessa visão dos recursos, elas não seguem a orientação. Elas não conseguem fazer o que a empresa está pedindo porque ela pediu. Ele tem que ter um controle lá. Isso é comportamento humano. Pessoas conscientes fazem com que a empresa gaste menos. Lógico, consciente da seguinte maneira: eu sei e eu faço. Existe o consciente, eu sei, mas eu não faço. Existe isso. Eu já vi diversos tipos de situações. Mas isso aqui é um tipo de estrutura de empresa que você não precisa do gerenciamento de dispositivos móveis, porque as pessoas sabem e elas obedecem, sem você precisar fazer alguma outra ação. Por exemplo, planos adequados. Se você já tem os planos muito bem otimizados, as pessoas utilizam aqueles recursos, beleza. E existe a seguinte questão também, tá? Muita gente pode pensar: isso só funciona com plano ilimitado. Não, meu amigo. Eu tenho clientes, já tive clientes que o plano não era ilimitado e eles respeitavam. Por quê? Porque o consumo deles é de uma determinada forma, então eu não preciso colocar um plano ilimitado. Para que eu vou botar um plano ilimitado, deixar meu plano mais caro? Não, eu vou otimizar custo. Eu tenho que entender o comportamento das pessoas. E aí, eu coloco um plano adequado. Um plano adequado, além de reduzir custos, vai deixar a operação muito mais sadia, muito mais tranquila. Isso facilita. E tendo esse tipo de configuração, assim, de adequação, na maioria dos casos você não precisa de um gerenciamento dos dispositivos móveis. Mas pode ser que eu precise? Sim. Depende da composição, depende do cenário. Mas se você tem um plano adequado para o que ele utiliza, você vai bloquear o quê? Você vai mexer em quê? Se a internet que ele utiliza, ele não usa rede social, ou ele usa a rede social, está dentro do plano contratado, e a média de consumo dele de internet é aquela, não muda, de voz também. Você vai botar um sistema de bloqueio para quê? Agora, se você me disser: Kleber, eu preciso para segurança da informação. E aí, meu amigo, nem vejo o restante. Segurança da informação é primordial para você, coloque lá um sistema de gerenciamento. Mas não sendo necessário a segurança dos dados, por exemplo, apagar os dados remotos, se você não precisa disso, então não contrata. Projeto de dados, ou seja, os projetos que você tem de internet. Se você não tem um projeto que precisa de controle, tipo, tem um projeto de IoT e
Vamos supor que eu contratei um plano de M2M, Machine to Machine, que vai utilizar 30 megabytes. E depois dos 30 megas ele bloqueia a própria configuração do plano com a prestadora. Então, para que eu vou ter um sistema de gerenciamento de dispositivo móvel se a prestadora já está fazendo para mim? Não precisa. Não para essa função. Mas, Kleber, o meu projeto de dados, eu utilizo 3 GB. No projeto eu faço essa comunicação, ou os modems da empresa precisam desse plano. Ok. Depois do plano, o que acontece? A velocidade é reduzida? É. Alguém reclama? Poucas pessoas ou ninguém. Então, para que você vai contratar um sistema de gerenciamento? Se você não precisa dele, você não tem a necessidade. A não ser, como eu disse, segurança, ok. Mas para o projeto ser redondo e não gerar mais custos para a empresa, não precisa a princípio. Pelo menos não por este motivo. Agora, se tem um usuário que está pipocando, tem outras coisas, aí conversa com o usuário pontual, antes de precisar fazer a contratação de um serviço de gerenciamento de dispositivos móveis. Poucas linhas. E aí, lembre-se, segurança precisa. Fora a segurança, se eu tenho 10 linhas da empresa, se eu tenho 15, se eu tenho 5, se eu tenho 10, se eu tenho 50, até eu já vi projetos mais de praticamente 1000 linhas, 800 e poucas, se não me engano, projetos que eu já vi e não precisava. Não é a quantidade de linhas que vai dizer a sua necessidade. Não é por este motivo que você vai precisar contratar um sistema de gerenciamento. Tem outras necessidades, outros objetivos, mas por causa da quantidade de linhas, não é um requisito para você precisar de um sistema de gerenciamento. Então, entenda que você vê, eu necessito? Sim, aí você avalia. Aqui eu estou te dando exemplos que você pode não necessitar. Então, para que você vai contratar? Não, mas você tem que entender o que é gerenciamento de dispositivos móveis. Isso é fato. Aí você avalia se você precisa ou se você não precisa.